Cleuton, vamos partir aqui para o nosso segundo assunto, que são as CBDCs. Cara, tira essa dúvida aí para a galera, que muita gente acha que o que a gente vai ter aqui no Brasil, o que são primeiro os CBDCs, né? E muita gente acha que o que a gente vai ter aqui no Brasil é de fato a CBDC. E não é, né? Então, se tu puder tirar essa dúvida para a galera do que é a CBDC e como está sendo implementada, eu vi que você fez um artigo aí que ficou super da hora, e puder, vou até botar o link aqui para a galera, para quem quiser entrar lá para poder ver o artigo, e aí compartilha essa experiência sua aí com a gente sobre esse assunto, por favor. Vamos lá. CBDC é a Central Bank Digital Currency, é uma moeda digital de um banco central. Então, primeira distinção que a gente tem que fazer, CBDC não é criptomoeda. São coisas totalmente diferentes, são coisas que foram criadas para ser diferentes, então também não cabe a gente estar tentando enquadrar uma com a outra, porque criptomoeda, a ideia é uma, é descentralização, é distribuição, né? CBDC é outra, é centralização, é justamente o contrário. Então, exato. Isso é CBDC. A CBDC do real vai ser um real emitido pelo Banco Central, ou seja, por uma instituição centralizada, só que de maneira digital e também em blockchain, né? Então, o que a gente está tendo, o real digital, ele vai ser, ele está sendo criado por alguns motivos, né? O que é que o Banco Central, o que é que a gente pode saber sobre o real digital até agora? O Banco Central, em 2020, ele instituiu um grupo de estudos sobre a moeda digital aqui no Brasil. E a partir disso, as pessoas foram estudando até que em um momento chegou-se à conclusão que a melhor plataforma para dar base a uma moeda 100% digital no Brasil seria uma blockchain, que é a blockchain da Hyperledger Besu, né, que é uma blockchain privada. Então, já está aí a primeira diferenciação entre a CBDC, entre o real digital, né, que é aquilo que a gente está falando, e uma criptomoeda, né? Criptomoeda tem sua blockchain pública. Qual a diferença de blockchain pública para blockchain privada? Blockchain pública são aquelas blockchains em que os nodes, os nós daquela blockchain, que validam, que mineram os tokens, elas são livres. Se eu quiser baixar aqui um nó de uma blockchain pública, eu vou baixar no meu computador, e a partir daquele momento, meu computador vira um nó daquela blockchain e eu continuo validando aquelas transações. Blockchains privadas, não. Os nós são previamente habilitados para aquilo. Então, a Hyperledger, a blockchain do real digital, é uma blockchain privada, em que os nós daquela blockchain vão ser instituições brasileiras. Então, qual é a vantagem dessa blockchain para o Brasil? Né? Para o Brasil, por que o Brasil se interessou em fazer isso? Cara, você quer melhor instrumento do que a blockchain para ter rastreio do ativo? Né? Você quer um instrumento melhor do que a blockchain para ter segurança nos dados, os dados imutáveis, criptografados? Então, o real digital nada mais é do que isso. O real digital é uma CBDC emitida pelo Estado brasileiro de maneira centralizada, que nada se confunde com uma criptomoeda. E o real digital, no final das contas, para a gente aqui, né, cliente de varejo que vai ali na padaria comprar o pão, ele não vai ter muita diferença, não vai mudar muita coisa, né? Ele continua sendo real, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, né? É porque, Cleuton, me corrija aqui se eu estiver enganado. Eu estudando o assunto sobre CBDCs, eu estudei isso aí, acho que ano passado, quando eu fiz um vídeo sobre isso ano passado. E aí, a ideia de CBDC, meio que a ideia geral de CBDC, tá? Não que vai ser implementado aqui no Brasil. Ela meio que elimina o banco como um ente intermediário, no qual, por exemplo, o usuário ele teria uma MetaMask ou algum tipo de wallet que ele teria esse acesso direto ao Banco Central de determinado país. Porque como é que funciona? Os bancos têm acesso ao Banco Central e a gente tem acesso aos bancos normais, né? E essa CBDC, ela meio que eliminaria, e se eu não me engano, é esse tipo de procedimento que está sendo implementado, que foi implementado na China, que acaba por ser meio que características de países mais autoritários e tem algumas coisas que eles conseguem implementar que não são vistas com bons olhos, né? Por exemplo, na China tem aquela questão lá da data de validade do dinheiro,
teve uma questão que eu vi até um vídeo, não sei se é verdade, que se você toma uma multa, ele já tem acesso à sua wallet direto, já faz esse valor descontado, o valor da multa, e aqui no Brasil, meio que a CBDC só está sendo implementada entre os bancos num sistema que já existe, né, num sistema interbancário, entre os bancos e o Banco Central. E aí, o que os bancos vão, que é o que a gente está chamando do real digital, né? E o que vai chegar para o varejo realmente é a questão do real tokenizado, que é a tokenização desse real digital, dessa CBDC, que vai estar servir meio para liquidações interbancárias, né? Entre bancos e Banco Central. E o que vai chegar para a gente, o varejo comum, é só uma tokenização desse ativo, ou seja, um token que tem um lastro no real digital. E no dia a dia realmente não vai mudar nada, além daquelas questões assim que as pessoas já têm criticado, né? Eu vi que você botou lá no seu artigo uns códigos ali que dá meio que para bloquear a conta. Eu estou até compartilhando o teu artigo, deixa eu ver se eu acho essa parte. Mas sim, é mais ou menos isso, né, Cleiton? Exatamente. Para ter um entendimento maior, desculpa a gente dar um passinho atrás também e deixar claro assim para as pessoas que o nosso sistema bancário hoje ele não é baseado assim em papel moeda. Esse papel que a gente pega na mão e dá de troco, papel moeda e papel metálico, né? Que é a moeda e a nossa cédula. Isso faz parte do nosso dinheiro, da nossa economia, mas nós temos, sobretudo, moeda escritural. O que é moeda escritural? É o Pix que eu faço para o Bruno aqui, não necessariamente o dinheiro, o papel moeda, saiu da minha conta e foi voando lá e entrou na dele, né? O que acontece são saldos escriturais registrados nos livros dos bancos que fazem mudanças de mais, menos, subtração, adição, de acordo com as transações que são feitas. E é justamente por isso que a gente tem um sistema bancário tão veloz. É por isso que a gente consegue transacionar dinheiro tão rápido. Porque imagina se tivesse que estar mudando papel moeda de conta para conta numa transação que eu fizesse. Ele não ia ser possível. E aqui destaque-se, o sistema bancário financeiro do Brasil é muito evoluído, é muito parabenizado mundialmente por conta da eficiência que isso acontece. Só um gancho, Cleuton, nisso que tu falou, cara, eu não tinha noção disso que tu falou, ainda mais com a implementação do Pix, né, cara? E eu não tinha essa noção do que tu falou, até um amigo meu, inclusive que tá lá no meu grupo, ele foi morar nos Estados Unidos agora, ele falou que para comprar um carro lá, tu faz, não é nem um TED, um DOC, é muito pior, demora tipo 1-2 dias para o dinheiro cair e as pessoas costumam ir lá com dinheiro vivo comprar porque não tem um sistema de liquidação assim instantânea, né? É bizarro isso, eu não tinha essa noção. É que a gente aqui tá acostumado, né? Até mesmo com DOC, com TED, demorava, mas era uma coisa que era distância. Exato. Com Pix, então, agora nem se fala, é automático. Mas isso só é possível por conta do sistema de moedas escriturárias. Tem os seus pontos negativos, mas tem um grande ponto positivo, que é isso. Então, você imagina, para que isso existisse, é necessário que tenha um sistema tecnológico por trás muito bom, muito apurado, para poder registrar tantas transações acontecendo por segundo no país de dimensões continentais como o Brasil. E o que é que vai acontecer com o real digital? A retaguarda, a base, né, dessa rede de transações interbancárias, porque nesse contexto de troca de dinheiro, os bancos vão se comunicando também entre eles e entre o Banco Central, para saber quais são os balanços daquele banco no final do dia, se determinado banco tem dinheiro para adimplir as suas dívidas. Então, no final do dia, existe uma comunicação entre os bancos e a base disso ela vai passar a ter a participação de blockchain. Então, esses saldos, eles vão ter ali uma base em blockchain e o dinheiro que vai ser emitido pelo Banco Central para esses bancos que fazem parte desse sistema financeiro brasileiro vai ser o real digital, digamos assim, de primeira camada, de primeira emissão, né? Para deixar aqui didático, vamos falar. Real digital de primeira emissão vai ser aquela moeda, a CBDC nesse caso, emitida do Banco Central para a instituição financeira devidamente registrada no nosso sistema financeiro de pagamentos. Que aí seria CBDC mesmo. Que seria a CBDC, né? Então, no final do dia, o Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil, fecharam ali o dia financeiro bancário e tem X milhões de reais em CBDC de real digital
e essa CBDC ela pode ser trocada entre os bancos para balancear os seus saldos e tudo mais. Para nós, clientes de varejo, não vai ser essa mesma moeda que vai chegar na nossa carteira, não vai ser essa mesma moeda que vai chegar na nossa conta. Cada banco vai ter a liberdade de pegar essa CBDC emitida pelo Banco Central, criar um token lastreado nessa CBDC, que vai ser uma espécie de stablecoin, nesse caso, né? Uma stablecoin lastreada nessa CBDC e dá para a gente aqui na nossa sociedade. Aí o que vai acontecer na prática? Quando eu quiser mandar R$1 para o Bruno, eu vou mandar essa informação para o banco vai pegar o meu real tokenizado, ele vai queimar o real tokenizado, vai pegar a CBDC que tem no depósito dele, vai mandar a CBDC para o banco que recebeu vai pegar essa CBDC, vai emitir o real tokenizado e vai mandar para o Bruno. Claro, isso vai ter essa ponte, né? Vai ter essa ponte. Claro, esses segundos, mas é o que vai de fato acontecer. Mas aí você pensa, pô, tanto de trabalheira, para que tá fazendo isso? Não muda nada para ponta da linha, né? Não vai mudar nada. De fato, eu gosto de falar que o Pix, ele foi feito para a sociedade. O Pix é como se fosse a barra... eu estava vendo uma live hoje da FinTrender, inclusive deixo aqui para o pessoal que gosta de economia e também de tokenização, blockchain, ele fez uma análise que eu achei ótima. O Pix é como se fosse a barra de pesquisa do Google. Todo mundo tem acesso à barra de pesquisa do Google. O Drex, que é o sistema dado pelo Banco Central ao Real Digital, ele é mais uma parada de back-end, é mais uma parada de quem está mexendo nas configurações ali da internet, e não foi feito, de fato, para o cliente de varejo no primeiro momento. Mas isso é muito importante quando a gente fala de uma economia tokenizada, de uma economia que a gente quer cada vez mais inserir blockchain no nosso meio. A gente não sabe ainda o nível de programabilidade da Hyperledger, ou se isso de fato vai estar disponível para nós, mas vai ser, eu imagino que seja possível, por exemplo, você programar, deixar lá um valor guardado, você autorizar o banco de um valor guardado na sua carteira, que vai ser utilizado para eventuais cobranças de imposto que você tem que pagar, não sei. E aquilo ali já vai estar disponível para aquilo, e você vai conseguir rastrear, sabendo que foi realmente para o caminho certo, isso tudo através do real digital, né? E fora outros projetos que podem vir com o tempo, e isso graças à programabilidade desse dinheiro, né? De atributo da blockchain. E com relação a essa questão que as pessoas têm medo, né? Eu já vi alguns anúncios dizendo que, até de entes do governo, né? Que estão responsáveis, dizendo que isso daí também traria, mas ao meu ponto de vista, isso daí já ocorre hoje em dia, né? Travamentos de transferências, de bloqueios de contas, talvez isso aí facilitaria, tá? Tornaria mais fácil. E aquela falta de privacidade, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem, apesar de quase ninguém utilizar o dinheiro em espécie, a gente ainda tem essa possibilidade da parte do dinheiro que está em espécie não ser rastreável, né? Da gente utilizar. A galera gosta de usar muito o exemplo de drogas, né? Não, porque se eu for comprar drogas ali, o cara não tem nada a ver, velho. Tipo assim, tu usar o dinheiro onde tu queira, com uma certa privacidade. E eu acredito, eu não sei se vai ser assim, se já, a partir do momento que o real tokenizado, que eu vi que está para final de 2024, começo de 2025, para ele ser lançado, né? Que a gente está na fase do projeto piloto. A partir do momento que ele for lançado, se vai ter uma redução gradual da emissão de papéis de moedas até chegar a um ponto que a gente não tenha mais nota em espécie, que eu acredito que vai ser uma coisa gradativa, se isso for acontecer, se for essa a mentalidade, e com o tempo, porque a gente também tem um percentual ainda muito grande da sociedade brasileira que não tem acesso à internet, essas pessoas ficariam excluídas ainda mais. Mas eu acredito que, se for acontecer, seria de forma gradativa. E com relação a essa questão da privacidade, tu acha que realmente isso daí muda muita coisa, ou hoje ele já tem esse poder todo de fazer isso? É interessante isso. Quando o Banco Central disponibilizou esse código no GitHub, né? Que as pessoas fizeram a engenharia reversa, e aí chegaram no lugar que falou, pô, mas aqui eles estão podendo bloquear minha conta, aqui, o que é que está acontecendo? Vou até compartilhar, porque eu botei essa parte aqui. Gerou realmente um grande um susto na sociedade, assim, em geral, né? Principalmente a galera mais anarco, né? Que investe em cripto, falou, pô, agora que realmente eu não vou ter real digital nunca, não vou deixar assim
meu dinheiro nessa possibilidade de bloqueio. Só que assim, a gente tem que lembrar, pessoal, é como eu falei no começo, CBDC e moeda centralizada não tem o mesmo objetivo de uma criptomoeda. É uma moeda emitida pelo Estado, é uma moeda emitida por um governo que é centralizado por natureza. Não dá para a gente querer que o Brasil emitisse uma moeda, um real, descentralizado. Isso seria realmente uma grande utopia, né? E o que acontece? O fato de bloquear dinheiro não é novidade. Deva ir alguma coisa e a pessoa entre na justiça, execute e não pague para ver se você vai no banco e não vai ter uma ordem de bloqueio da sua conta. Isso pode ficar mais fácil? De fato, provavelmente isso vai ficar mais fácil. Mas existem mecanismos legais que ainda têm que ser seguidos. E outra, aconteceu muito lá atrás, quando a gente não tinha nem Pix, nem real digital, nem nada, uma coisa chamada bloqueio da poupança, que não precisou de real digital para acontecer, né? Quem é mais antigo aí conhece o que aconteceu, com o que foi com o nosso presidente Fernando Collor. Então, eu acho que o problema que a gente está... o medo que a gente tem que ter não é o medo disso, né? Não é nisso que tem que estar justamente o nosso foco. Eu acho que é uma iniciativa interessante, sim. O Brasil, com o real digital, ele está dando mais um passo importante na sua estrutura financeira. Eu acho que o Banco Central ficou muito feliz com o Pix. O Pix, sem dúvida, é um case de sucesso enorme. E ele está querendo, inclusive, repetir isso com o Drex, né? Tanto é que a última letra é o X, né? Eles gostaram disso de X. Porque Pix é pagamento instantâneo, X, que é tipo transações, que é rápido. É a mesma coisa, né? Eles querem repetir isso com o Drex, mas não acho que essa questão da privacidade ela ficaria tão prejudicada quanto é hoje. Você bem falou, dinheiro real é o maior inimigo do Estado, dinheiro papel moeda é o maior inimigo do Estado, porque a partir do momento que você coloca ela em circulação, você não tem mais laço daquilo. Cara, o Pix acabou com o dinheiro papel moeda. Então o Pix já está aí hoje e você não faz um Pix pensando, poxa, agora aqui eu estou sendo rastreado. Então, no final das contas, eu acho que vai ficar elas por elas. Muito pelo contrário, eu acho que o real digital ele traz uma camada um pouco melhor de privacidade por conta da blockchain, né? E a gente sabe que tem a questão do pseudo-anonimato e tudo mais. Mas essa questão de você perseguido porque estou usando o real digital, eu acho que não é muito por aí que a gente tem que ir, não. Não, pode crer. E sobre e terminando sua última pergunta, sobre terminar o dinheiro digital, o Banco Central, ele deixou claro que o objetivo não é parar com a emissão de papel moeda, é ter emissão de real digital, justamente com papel moeda, muito pelo que você falou. Tem lugar, o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente está falando aqui de criptomoeda, de Web3, mas tem gente que não tem luz em casa, né? Então, você não pode simplesmente tirar o papel real. Cara, eu dei uma pesquisada nisso hoje, de 30 a 80 milhões de brasileiros. Bizarro, 30 né? milhões não tem acesso à internet e 80 milhões assim, não tem acesso com frequência. É muita gente, pô. É muita gente. É bizarro. Então, não vai acabar o papel moeda. Pelo menos acho que não, enquanto a gente tiver uma infraestrutura massa assim, de internet no Brasil. Inclusive, o real digital ele também está sendo pensado para ser offline. Não sei ainda como é que isso vai acontecer, mas o Banco Central ainda não deu maiores detalhes, mas há sim isso foi feito em uma pergunta em alguma reunião que o Banco Central fez sobre o real digital, alguém perguntou isso, e a resposta foi que, como está no piloto, eles estão analisando vários tipos de propostas, de melhorias, e isso está no radar deles, mas que até então só vai funcionar realmente de forma online. Cara, da hora também. É basicamente assim, para o investidor varejo, não vai mudar praticamente nada, ele vai continuar fazendo a transferência dele via Pix.